Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. É isso aí. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas. Eu passei algumas semanas aí um pouquinho fora, mas vou voltar a lembrar você aquilo que nós estamos conversando num contexto de resolvermos essa situação do qual cada vez piora mais sobre o mundo, que essa é a força do mal sobre a vida das pessoas, tentando dominar, paralisar a vida da pessoa, e a gente vencer isso com a revelação do amor de Deus por nós. Porque nessa revelação do amor de Deus por nós já fomos libertos, hein? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ok? Então nós não estamos mais em um mundo da sobrevivência, correndo atrás do prejuízo, mas nós estamos em Cristo Jesus. Nós fomos já achados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, pertencemos a Ele, somos seus filhos. Portanto, suas promessas, seus direitos, o direito da obra da cruz nos pertence, né? Então eu conversei amplamente sobre isso, dizendo algumas coisas, e uma delas, alguém lembra aí, que eu falei sobre o medo, sempre produzirá uma imagem de Deus distorcida do seu amor para com a nossa vida. O inferno, ele é expert em fazer isso, em você enfrentar algo, uma situação, que passa uma imagem que Deus não está cuidando de mim, ou que Ele se esqueceu de mim. Ou por que isso está acontecendo? E ele vai gerando toda uma proposta onde eu tiro essa imagem perfeita de um Deus que me ama, cuida e tem um compromisso para comigo. Sabe, se existe alguém compromissado, chama-se o Senhor, o Rei da Glória. Ele é fiel à sua aliança, numa declaração que Deus fez a Davi. Posso ler isso contigo? E você não é diferente porque você é filho dele. Você toma essa passagem hoje como uma passagem para a tua vida, no Salmo 89, por favor, pode abrir? No Salmo 89, olha essa declaração, falando a respeito da vida de Davi. No verso 20 diz que encontrou o seu servo e foi ungido com óleo, mas veja o 21, a minha mão, disse Deus, será firme com ele. Pastor, mas eu não sou Davi, eu sei, você é você. Mas a mão dele está firme contigo. Quantos aqui estão aliançados, são novas criaturas em Cristo Jesus? Então, o meu braço fortalecerá. Você pode meditar nisso essa semana? Que legal, hein? Verso 22, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Disse Deus, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que odeiam. Agora, 24, é o verso, hein? A minha fidelidade, a minha bondade o hão de acompanhar em meu nome. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou progredir. Não vou descer ladeira, nós temos uma aliança. Entende, gente? Nós não participamos de um mundo sem aliança. Guarde isso nessa manhã. Você participa de um reino do qual você está aliançado em Cristo Jesus. É o reino que manda, que criou todas as coisas. Diga aleluia. Sabia, a glória de Deus é a sua manifestação como presença, cada vez vai aumentar sobre a face da terra. Você vai ver providências e milagres, situações tremendas acontecerem na tua vida. Tu vai ter que pegar o queixo no chão toda hora. Toma posse disso nessa manhã. O Espírito Santo está falando contigo nessa manhã. Está te encorajando, está te levantando. Não olha para aquilo que você não pode olhar, não precisa olhar. E essa é a proposta em 2 Crônicas, no capítulo 20, onde o rei Josafá ouviu a notícia de que um grupo, na verdade, povos se juntaram para lutar contra ele, e disseram para ele no verso 2, grande multidão vem contra ti. 2 Crônicas, capítulo 20. Então, como eu li, Josafá, ouvindo essa notícia, ele tem essa imagem, exatamente como foi falada, grande multidão vem contra ti. E a Bíblia declara que ele teve medo, mas a proposta dele é essa, da qual nós precisamos escolher. Diga, escolher. Nessa manhã você vai pegar isso, escolha, está na nossa mão. Escolha, ele escolheu buscar a Deus. Ele começou a pregoar um jejum junto com o seu povo, e depois ele fez uma oração que eu quero ler nessa manhã, que é uma oração de entendimento a respeito de um Deus que tinha uma aliança com o povo, com uma terra da qual foi dada,
Então ele declara assim no verso 6: Ah, Senhor, Deus nosso, dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Veja agora, na tua mão está a força e o poder, muito bom, e não há quem te possa resistir. Uhul! Veja, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra do teu povo, de diante de ti, do teu povo de Israel, e não a deste para nós como posteridade. Olha, eu só vou te lembrar que essa aliança foi feita com o nosso pai Abraão. Ainda diz assim: lembra que ele é teu amigo? Está escrito, olha lá. Então, habitaram nela, edificaram um santuário. Veja aí no finalzinho do verso 9: nós clamaremos a ti nesse momento. E veja a própria declaração: e tu nos ouvirás e livrarás. Não está dizendo talvez, quem sabe. Senhor, pela mãe do guarda, me ajuda nessa. Você entende que nessas palavras de declaração, na oração de Josafá, havia uma certeza. Havia uma certeza de que se eu falar com ele, ele ouvirá. Ele me dará livramento. Por que não te daria? Ele sempre te deu. Você chegou até o dia de hoje? Eu vou mandar hoje à noite um anjo aparecer na tua casa. Com todo um documentário lá de tantos livramentos que você teve, você nem imagina. Se você chegou até aqui e eu também, é porque ele nos livrou. Por que não nos livrará? Qual é o momento que você está vivendo que precisa de mais um livramento? Mole, especialidade de Deus é fazer milagre. E um próximo milagre já está para bater na tua porta. Pum. Abraça e segura. Sabe o que é legal nessa toda essa passagem, que é uma das passagens mais maravilhosas para ensinar para nós, né? Porque eu só vou ler um pedaço para continuar falando sobre esse detalhe aí. Mas tem outras coisas que nós depois vamos conversar. É que o próprio Senhor, Ele se alegra com a nossa vitória. Você pensa que é só uma alegria nossa? Não, Ele ama, Ele se alegra em te dar vitória. É prazer de Deus em te dar vitória. Não, o negócio, né? Tremendo, né? Não, tá bom, vou liberar essa para você, mas não perturba não, hein? Só tem essa, hein? Isso está escrito no finalzinho do capítulo 20. Muito bem. Então, veja, ele continua declarando sobre, olha, agora os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seúr, cujas terras não permitisse que Israel invadisse, eles agora estão aqui. Agora veja, verso 11. Para lançar, esse povo está aí para nos lançar fora, Senhor, da tua possessão, que tu nos deste, como herança. Verso 12, ah, nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles? Eu grifei essa parte agora. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Não há em nós capacidade para darmos solução a tudo que nós enfrentamos. Já chegou a essa conclusão? Então relaxa. Senta e descansa. Alguém está sentado num trono. E veja o que é legal agora, diz assim, que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. A gente passa por isso direto. Agora ele dá a declaração, ó, nossos olhos estão postos em ti. Diga aleluia. Então olha só, ele tirou o olhar da imagem da grande multidão, dos povos reunidos para invadir Israel, e colocou os olhos em Deus. Essa semana eu estava escrevendo uma carta para os nossos parceiros, né, do Exerça a Sua Fé, e justamente a inspiração que veio foi do Salmo 121, onde o salmista diz, eleva os meus olhos para... É uma expressão de nós levantarmos o nosso coração e a nossa atenção e o foco para Deus, e diz assim, de onde me virá o socorro, ele diz. Aí ele declara logo em seguida, o meu socorro vem do meu sogro, o meu socorro vem do Senhor. O que é legal é porque é uma declaração feita, uma declaração de um foco. E eu quero te dizer, em cima disso eu escrevi, o salmista escolheu olhar para Deus e saber que a salvação dele vem do Senhor. É uma escolha que nós temos que fazer. Lembra que eu tinha dito também que o homem passou a ser um escravo da sobrevivência quando ele perdeu a aliança que ele tinha com Deus, a sua natureza? Então ele ficou completamente regulamentado pelo medo.
O medo da sobrevivência. Se vira, faz a tua vida. Se você não correr atrás, e o que você enfrentar é contigo mesmo, você não tem mais ninguém. Gente, é maravilhoso nós chegarmos nos dias de hoje e termos alguém chamado Deus, que providencia, resgata, toma conta, protege, faz milagre para mim e para você. Porque nós somos melhores que as pessoas? Não, é porque nós precisamos falar isso para elas, anunciar de que Deus pagou um preço na cruz do Calvário de um resgate, para que eles também sejam aliançados. Ele pagou o preço dele, o sangue dele, para que nós pudéssemos ser um povo assistido por ele. Diga glória. A nossa assistência é até o final. E quando terminar e nós tivermos que ir embora, vai vir uma carruagem para te levar. O que é isso, hein? Teu nome está na lista. Você sabe que antigamente, na década de 70, até o início dos 80, tinha a tal das festinhas em casa, mas penetra não entra. Lembra disso, né, Sérgio? Então, não entra. Não, teu nome está na lista? É nova criatura? Você está assistido de cima a baixo. Lembra que eu falei que olhar para Deus, olhar para a sua verdade, a respeito do que Ele te diz, naquilo que você enfrenta, é uma escolha fazer isso, gente. Eu preciso escolher. Pastor, mas eu estou aqui mais sentado para ficar ali no canto e chorando o dia inteiro. Escolhe não fazer isso. Escuta isso que eu estou te falando, presta atenção. Escolhe não fazer isso. Escolhe ao contrário, olhar para Ele, abrir a sua palavra e declarar aquilo que está escrito. Se Deus é por nós, pastor, isso eu já sei, não é questão de saber, é escolher e abraçar. Nós temos que fazer uma escolha. No momento difícil, no momento de ameaça, tem que fazer escolha. Olha, isso vai gerar outra coisa em nós, a certeza. E veja, se eu olhar para a minha vida, para aquilo que eu estou sentindo das ameaças ou então os problemas ao meu redor, o que vai acontecer? Vai gerar medo. Outra coisa que eu tinha falado, domínio do medo. Primeiro passo é para que a gente possa deixar de acreditar. É a estratégia dele, guarde isso. Eu estou fazendo você lembrar. Então vamos avançar um pouquinho, porque eu tinha comentado isso, mas vou voltar a lembrar e a gente segue adiante. Mas basicamente o medo trabalha ganhando espaço, em primeiro lugar, dessa maneira. A pessoa desconhece a gente desconhece a maneira dele agir na nossa mente. Tudo começa na tua mente. Você vê, olha, falaram para ele, a grande multidão vem contra ti. Já imaginou tudo de pior, não é verdade? E é assim que acontece, né? Alguém te dá uma notícia, rapaz, eu vou te falar. Por isso que eu tenho dito isso para vocês. Não é que a gente seja contrário a ouvir notícias ou estar informado a respeito de como o mundo está. Mas se eu faço disso um hábito, daqui a pouco eu estou totalmente dominado pelo medo sem perceber. Porque eu já estou sendo governado nas minhas escolhas antecipadamente por situações que a gente já está prevendo. E às vezes a gente vai prevendo coisas até pior. Você já ouviu algo que você pensa no pior daquilo? Às vezes a gente ouve alguma... Mas o inferno faz isso. Isso não é uma coisa natural. E eu quero te dizer que isso vem e bate para qualquer pessoa sobre a face da terra. Qualquer um de nós, estamos sujeitos a isso. É dessa maneira, é um freio, é algo que ele traz como proposta, ele trabalha na nossa mente. Se ele ganha esse espaço, ele vai ganhar depois o controle em cima das nossas escolhas. Eu te falei que ele faz isso através de quê? Sementes de engano. As sementes de enganos, elas contradizem a verdade do que Deus tem a falar. Elas confrontam isso, não é bem assim não. Como é que o pastor está te falando isso aí? Mas ele não sabe o que você está vivendo. Olha, já tem 1 ano. Ainda vem assim, ele é miserável, rapaz. E o Kiko, você tem 1 ano. Ok? Deus não muda quem Ele é. Você entende que determinadas coisas na nossa vida, e a gente vê isso por toda uma geração de igreja, desde que ela foi estabelecida, você entende que algumas coisas também Deus trabalha em mim e em você para nós irmos até o final? Em Romanos capítulo 5, anote aí, está escrito lá que é preciso ser produzido em mim e em você uma coisa chamada perseverança. E perseverança não é uma característica do nosso homem natural. Entende? Porque na primeira ameaça a gente pode desistir, largar, jogar a toalha.
Eu já comentei isso aqui para vocês. Há muitos anos atrás o pessoal fez uma pesquisa de que, peraí, vamos pegar as pessoas bem-sucedidas, que conquistaram alguma coisa na vida, e vamos dar uma analisada. Que características essas pessoas têm? Aí estudaram um tempo que era o QI dos caras, eles são muito altos, são inteligentes. Depois viram que não era aquilo. Aí estudaram o coeficiente de emoção do sujeito. Ele é emocionalmente equilibrado, ele sabe lidar com pressões. Então também chegaram à conclusão que não é bem isso. E por último chegaram à conclusão de que eles são bem-sucedidos porque eles não desistiram. Escreve isso no teu caderno. Por que é que você vai desistir da sua família? Ou por que nós vamos desistir de um sonho que Deus tem colocado no nosso coração? Ou desistir de ver dias melhores? Mas tu é doido, porque os dias não são melhores. Eu não estou nem aí para os dias de fora. Eu estou falando no reino de Deus. Deus faz um trabalho no seu reino em relação a mim e a você. Uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho meditado e pensado nos dias de hoje é que, em relação ao seu povo, dentro do seu reino, Ele faz um trabalho na minha vida e na sua, de nós crescermos, progredirmos e prosperarmos. Ou seja, nós vamos terminar muito melhor do que nós começamos. Em todas as áreas. Alguém se lembra de Jó? Da situação, pastor, quando a gente fala de Jó, a gente até dá um calafrio. Meu Deus, como sofreu! Mas a gente só lembra do sofrimento dele, né? Daquele momento do sofrimento, se alguns acreditam que foi um período de 9 a 1 ano que passou e tal. Beleza, 9 meses, 1 ano. Ok, mas no finalzinho do capítulo 42, está escrito no verso 12 lá, e abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Vem cá, será que nós estamos acreditando que para nós terminarmos bem a nossa vida, nós estamos dependendo desse mundo? Não responde não. Porque pela voz do inferno, vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar isso, vai faltar... Só se eu estiver ouvindo essa voz. É essa que manda? Você entende que a gente anda com um Deus sobrenatural? É o mesmo que fez Pedro andar sobre as águas, debaixo de uma palavra. Vem. E no momento em que ele tirou o foco do vem e de Jesus, ele olhou para a força do vento, talvez a onda do mar, ele começou a submergir. Você está entendendo nessa manhã que eu tenho que tirar o foco de tudo aquilo que o mundo está olhando e está indo para o buraco e ficando deprimido? E olhar para quem Deus é e o trabalho que Ele faz na tua vida. Ele começa uma obra em você, Ele faz ela completa e termina muito bem, obrigado. Quantos creem nisso? O amém está muito pouco. Cara, se você não meditar isso ao longo da semana, nós vamos cair numa avalanche do inferno de ouvir o que Ele tem a dizer. Acabei de falar para você, você chegou até o dia de hoje porque Deus te trouxe e te protegeu. E te guardou. Você vai sair daqui, vai comer uma carninha assada, tem uma geladeirazinha lá e tal. E para frente, como é que vai ser? Pastor, pela previsão aí desse mundo, esquece, queridos. Você está no reino de Deus. Jesus, quando fez uma oração em João capítulo 17, diz: Pai, eu não sou desse mundo, nem eles. E sabe, ainda disse, fez uma oração maravilhosa: eu só te peço que guarde e protejam eles do mal. Porque há um propósito com relação à tua vida. Há um propósito também para relação à minha vida. Eu vou te falar uma coisa muito legal. Não dá para ter essa visão do natural. Mas os anos agora para frente vão ser os anos mais poderosos de evangelização, de resgate, de cura, de transformação, no mais alto índice da operação do poder de Deus e da glória de Deus caindo sobre a face da terra. Saibam disso e você verá isso acontecer. Contrariamente ao mundo de trevas e cada vez mais trevas, você verá a luz e o poder de Deus trabalhando de maneira, será que eu posso dizer, brutal, contra o inferno. E vai usar você e a mim, nós somos a igreja.
Ele cuida dos seus. Diga aleluia. As sementes de engano contradizem o tempo todo. Há uma tendência a olhar algo e sentir e dar crédito a essa realidade mais do que a realidade do que Deus tem a dizer. Há uma tendência. É uma coisa natural. Mas aqui está o grande segredo do qual o apóstolo Paulo, ele aprendeu isso. Ele aprendeu a escolher o homem interior, a se posicionar com ele. Por isso está lá em 2 Coríntios 4,16, ele diz: por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova todos os dias. Não atentando nós nas coisas que se ouvem, nas notícias piores, mas atentando nós nas coisas que não se veem, são eternas, absolutas. Deus não te deixará na mão. Eu tenho que ser raivoso para falar isso, para ver se eu seguro o inferno, de dar uma opção de declaração na tua mente. Você não está largado. No meio da tempestade, sozinho é que você não está mesmo. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Pastor, mas hoje eu estou para desistir. Mas não vai mesmo. Acorda! Sai desse sono. Mas não vai desistir. Hoje não. Nem amanhã. Pastor, mas dá vontade, daí passa. Pode falar para o teu irmão, vontade, daí passa. Não, hoje eu como aquela torta. Minha mulher escondeu na geladeira, mas hoje eu como. Fala Deus, olha aí, alguém já... Que é isso? Olha, toda a origem do medo, lembra? Vem de um pensamento que gera uma imagem. E há uma tendência, o inferno empurra para que essa imagem ela seja verdadeira para a gente. É terrível, né? Mas esse é o grande significado da fé. É quando Jesus chega para Tomé e fala: cara, porque você tocou aqui em mim, olhou, você acreditou, bem-aventurado, abençoado é aquele que não viu, mas creu. Então é uma tendência natural, e o inferno trabalha com o homem exterior para que ele aceite, receba essa imagem como verdadeira. Que imagem? A imagem que eu sou um fracasso, que eu sou uma derrota, que nada vai mudar, que eu estou passando aí o que está acontecendo comigo, não tem a menor chance de ter uma volta e tal. E aí fica, né, com ramificações de outros pensamentos, de que eu não vou concretizar nada e a minha vida já era, é melhor eu me conformar. Ó, como é que o inferno trabalha, estamos quebrando nessa manhã e libertando, hein? Trabalha me conformando porque é assim mesmo e tal. Ele empurra isso para a gente, mas nós temos que desconsiderar. Essa não é a imagem da qual eu e você nós vivemos, a realidade. É uma realidade do reino de Deus. Eu entendo a pressão que vem sobre a tua vida, vem sobre todos nós. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Eu já comentei 300.000 vezes, mas é interessante. De repente você que ainda não pegou isso, mas Jesus ele não está dizendo que nós não passaríamos por esse tipo de confrontação ou ameaça, do ponto de vista de várias situações que a gente não gostaria de passar. Pastor, eu gostaria de viver naquele tempo que amarrava o cachorro com linguiça, era tudo tranquilo. Olha, não precisava nem ter grade nas portas, nem na janela, dormia tudo de porta aberta. Tu está vivendo do passado, não dá certo. Esse é o dia que nós estamos vivendo hoje. Mas é o dia onde Deus se manifesta, te protegendo, guardando, fazendo com que você siga adiante. A manifestação dele tem que ser intensa, alguém entende? Até o teu anjo vai ser trocado, não, brincadeira, por um mais forte. Eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo, mas tudo bem. Então, essa é a origem.
Eu quero te falar que quando a gente vê e ouve, isso registra. Não tem como. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, mas cabe a mim escolher. Se essa imagem que o inferno está fazendo vai ser o retrato da minha vida, eu vou me moldar, eu vou me entregar a ela. Eu posso até entender se você tomou uma trombada. Ou eu tomei uma trombada, ou cada um de nós, mas eu não vou permitir que essa imagem registre em mim. Há um combate, há uma luta. E nós escolhermos ficarmos com a verdade. Quem tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim, agora eu me lembrei. Obrigado, Senhor. Então Jesus disse, no mundo passais por... É uma pressão. Essa palavra no original é uma pressão. O que é interessante, que pela primeira vez que eu fui dar uma olhada, lá no original dessa palavra, tilips, que é a palavra pressão, aflições, é uma palavra interessante porque é uma pressão, mas não é uma pressão destrutiva. É uma pressão que dá um desconforto danado, que é algo que de repente nós não gostaríamos de passar. Mas Jesus disse, olha, tem de bom ânimo. É interessante, no Salmo 27 diz lá, fortaleça o teu coração, espera no Senhor. Há um posicionamento, da nossa parte, que faz com que em Cristo Jesus, na força dele, nós possamos suportar. Mas você já reparou que sob pressão, muitas coisas maravilhosas são construídas. Um diamante se faz debaixo de uma extrema pressão. E a Bíblia declara em Romanos 5, como eu disse para vocês, medita essa semana, diz lá que a tribulação, ela gera perseverança. Tiago dá uma declaração mais doida ainda, dizendo, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ah, vai procurar outro, meu irmão. Dá vontade de dizer isso, né? Vai ver se eu estou na esquina, vê se é notícia para tu me dar. Ô Tiago, como é que é? Escreve alguma coisa direita aí, cara, tu é apóstolo do Senhor ou não? Irmão de Jesus, declarou arrebentou, né? Tende por motivo de toda alegria. O passar por várias pressões. Olha que uma vez confirmado, produza isso perseverança. E no capítulo 14 de Apocalipse, verso 12, fala lá, essa é a perseverança dos santos. Lê isso comigo, você tem que ler. Falando da igreja no final dos tempos. Igreja no final dos tempos. Somos nós. Pastor, mas eu não gosto. Pergunta para mim, olha para mim se eu gosto também. Ó, eu quero, meu irmão, é sentar no pudim. Para não ter trabalho, mastigar um pouquinho de água. Né? Pegar uma prainha, eu e a minha esposa. E aí, como é que tá? Tudo bem. Apocalipse 14. Aqui está a perseverança dos santos. Diga comigo, meu caso. Que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que não abrem mão. Que abraçam a verdade. Que escolhem a verdade. Os momentos que vivemos e daqui para frente, essas escolhas precisam ser feitas. Se nós dependermos de um sentimento para estarmos nos congregando, eu vou falar mais sobre isso depois, é a estratégia do inferno em muitas coisas. Se eu depender de um sentimento que, hoje estou com vontade de ouvir uma mensagem, é a nossa necessidade, é uma escolha. Então, formaremos hábitos em torno de uma escolha, não porque eu estou sentindo, que vai construir, vai moldar a nossa vida, nós irmos até o final e vermos a manifestação de Deus. Me deu uma vontade, graças a Deus que ela passa. Graças a Deus, diga amém, é isso? Amém. Então, lembra que eu falei para vocês que a imagem gera desejos e vontades? Esse é o perigo. Pastor, sabe qual é a minha vontade mesmo? É entrar num buraco. Eu entendo. Cada um de nós aqui tem esses momentos. Pastor, eu quero sumir. Olha, encontrou um também aqui. Cada um de nós. Mas essa não é a nossa realidade. Não é a nossa maneira de viver.
Você entende? Nada vai mudar se eu me moldar e permitir que esse tipo de imagem que o inferno está criando, através de situações que nós convivemos, me faça agir dessa maneira. Isso aqui é o grande detalhe. Olha, eu quero lembrar isso. Você tem que meditar essa semana. Dever de casa, medita nisso, por favor, hein? É Deus falando contigo, hein? Ele quer te fortalecer. O pensamento, ele cria isso. Naquilo que a gente está vendo lá de fora, ouve, forma isso aí, uma imagem que gera vontades e desejos, e aí está o grande lance. Formando desejos e vontades, há uma tendência a controlar as nossas escolhas. Eu quero te falar algo. Por mais que a gente enfrente situações que são desagradáveis, permanecer ou ser deprimido, ou ser negativo, ou ir para o buraco é uma escolha. E se eu boto qualquer justificativa que foi algo que aconteceu na minha vida, eu estou no lugar errado, eu estou numa imagem, eu estou numa falsa imagem que o inferno construiu, de que eu sou uma vítima de tudo aquilo que aconteceu. E se eu permitir isso, eu vou embora. Eu e você, cada um de nós. Quem está pegando isso nessa manhã? Não. Na verdade, nenhum de nós somos vítimas. Nós escolhemos a Jesus como Senhor, o Rei da Glória. Podemos escolher a verdade da sua palavra em relação à nossa vida. É isso que nos faz ir para frente. Sabe, eu entendo um pouquinho a vida do apóstolo Paulo, porque ele não deixa de escrever o combate das lutas que ele enfrentou. Alguém já leu aqui no finalzinho da carta de 2 Coríntios? O que situações ele passou? 5 vezes em naufrágio, 3 ou 4, e depois apanhou não sei quantas vezes, em várias situações. Ele já podia ter jogado a toalha há muito tempo. Mas engraçado que ele sempre tinha uma escolha, ele tinha algo. Ele fazia uma escolha em tudo aquilo que acontecia com ele. É assim a nossa vida, não é diferente, né? Aí ele diz aí em Filipenses algo fantástico, que tem que estar no nosso coração sempre. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Se você não fizer isso por escolha, escuta isso nessa manhã, não será por sentimento que você vai fazer. Pastor, o meu sentimento é entrar nesse buraco. Alguém vai comigo para a gente chorar junto? Você pode estar perguntando isso, não, mas entende, é uma escolha. Eu falei isso aqui recentemente, né? A Bíblia declara que a alegria do Senhor é a minha força. Então nós temos que colher a alegria dele. O Espírito Santo está em você, está em mim. Pastor, mas está me faltando alegria, mas não está mesmo, ele está aí dentro. Talvez a alegria que eu esteja imaginando seja essa, da alegria exterior, de que está tudo bem, ou nada está acontecendo, ou nada aconteceu, então eu estou bem. Alguém está pegando isso? Não, é a alegria dele, é a nossa força. Graças a Deus. Então olha aí, o final da imagem, daquilo que o inferno faz como proposta de medo, é que ele quer controlar a minha e a sua escolha. Assim o governo do inferno sobre o mundo é real, e as pessoas escolhem com base na sobrevivência, no medo de todas as coisas. Então elas nem sabem que elas escolhem já debaixo dessa influência. Se ele ganhar um espaço na nossa mente, um pensamento formando uma imagem errada, nós vamos impedir a ação da verdade de agir. É incrível, mas tudo tem a ver com a nossa escolha. Chegamos até aqui por causa da escolha, e nós vamos adiante até o final escolhendo. Qual será o teu futuro? Eu vou te dizer, escreve aí no teu caderno. Rafael, pega a bola de cristal, por favor. Vou botar aqui. O teu futuro e o meu está na escolha de hoje. O que eu e você temos escolhido hoje? O que nós temos escolhido hoje? Aqui está o nosso futuro. Você vê, é uma coisa de continuidade.
manter as escolhas certas, apesar de todas as lutas e o inferno perturbar. Enquanto ele não tem a minha escolha, ele não tem a minha vida. Pode escrever isso aí, enquanto ele não tem a tua escolha, ele não tem a tua vida. Da mesma maneira, enquanto Deus não tem a minha escolha, ele não tem a minha vida. Pastor, que ser é esse? É um ser do qual Deus constituiu a ele, deu a ele o livre-arbítrio, ou seja, então está na minha escolha. Deus só tem a minha vida se eu escolher, e o inferno só tem a minha vida se eu escolher. Impressionante, em Efésios capítulo 4, falando para a igreja, Paulo no verso 27 diz assim: não deis lugar ao diabo, é na minha escolha. Porque eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, porque eu também escolhi o Senhor, o Rei da Glória, aleluia, eu criei nele, decidi acreditar, Ele é, e nós fomos transformados. Então, sem perceber, muitas vezes, esse é o trabalho do inferno. Vamos permitindo que a nossa mente, ela acabe se enchendo de fracassos, derrotas antecipadas, de situações que hoje nós estamos enfrentando uma luta, ou aquilo, ele vai declarando, ele vai colocando essa imagem. Você não pode passar daqui, você não vai avançar. Como é que você vai avançar se o mundo inteiro não está avançando? Olha só como é que ele conversa contigo. Pastor, esse negócio é meio doido. Não é doido, não. Ele é que é doido. Está tentando convencer a mim e a você que nós vivemos no sistema do mundo. Nós vivemos no sistema do reino de Deus. No reino de Deus, Deus cumprirá o propósito até o final. Jeremias 29 anos, eu é que sei que planos e propostas e pensamentos eu tenho a teu respeito. Nunca vi Deus pensar a respeito da tua vida de maneira desse tamanhozinho, acabar, ficar no meio do caminho. Aquele que começou uma boa obra, ele vai completar. Não é maravilhoso uma obra começar? Bacana, tem ali fundamentos e tal, sobe tijolo e terminar melhor do que quando começou. É muito mais bonito. É assim, o sistema de Deus é assim. Escreve no teu caderno, dá uma declaração de fé nessa manhã: eu vou terminar muito bem, obrigado. Minha família também. Eu vou terminar o propósito de Deus para a minha vida. Eu tinha dado declarações em algumas áreas, eu comecei falando sobre essa, eu vou continuar no domingo que vem. Mas ele vai trabalhando em áreas, por exemplo, no nosso próprio esquema da nossa vida. Você vai ficando mais velho, cuidado, ele vai ficar doente. Vai preparando a listinha. E quantas pessoas estão vivendo debaixo dessa preocupação, na ansiedade, tudo fala. Você já conversou com alguém que só fala sobre doença? Jesus amado. Aí você está conversando, você dá um espirro. Ih, rapaz, espirrou, é? Olha, faz o seguinte, toma isso, aquilo outro e tal. Olha que se você não fizer isso, cuidado, pode pegar uma pneumonia. Rapaz, às vezes você conversa com pessoas, rapaz, que eu vou dizer, eu trabalhei muitos anos no ambulatório e eu percebi uma coisa super interessante. Depois de um tempo... Agora você vê como é que isso transfere para as crianças, né? Porque eu atendi a criança, graças a Deus. Porque criança não é complicado. Criança você examina e você entende, percebe se ela está doente ou não. O adulto, que é você, senta lá, fala uma porção de bobagem, está sentindo tudo, mas o problema é outro. E você ainda tem que descobrir. O cara está sentindo uma dor ali, mas o problema dele é isso. O problema dele é aquilo lá, aquilo outro que aconteceu. Blá, blá, blá. Quando não vem chegar para você, já vem naquela pose, né? Eu tinha uns colegas ortopedistas que falavam comigo ali, quando o cara entra no consultório, lá no ambulatório, e ele entra assim... ele já está tranquilo. O cara não sabe, ele está tentando trazer uma mentira de que ele está sofrendo com um problema muscular ou um problema ortopédico e vai ganhar o atestado do dia. Beleza, agora você vê como é que as coisas funcionam. Até, meu Deus do céu, os médicos até têm que viver. Você vê, gente, como é que é o negócio? O cara ele não tem que lidar com a doença, não, ele tem que lidar com a mentira da doença. Aí o cara chega, desse jeito, beleza. Só que o paciente não sabe
que o ortopedista, ele vai fazer uma movimentação com o cara que, se realmente ele tiver com doença ou tiver doendo, ele não vai aguentar. Aí ele vai lá, vai conversando, distraindo o cara e faz umas mexidas. E o cara, e aí, tá assistindo? Não, doutor, é mais aqui assim, já viu, isso é mentira. Beleza, legal, beleza. Aí só para dar uma carimbada no safado, Novalgina no bumbum, meu irmão. Daquela bem grossa, dolorida. Mete um tramal também junto. Nunca mais ele vai lá pedir atestado. Ele não volta mais para pedir atestado. Eu sei. Tem algum médico aqui nessa manhã, sabe disso, quer me assistir, né? Eu, graças a Deus não sou ortopedista. Eu ia mandar logo dar uma agulha desse tamanho. Não, cara, não vai parar de ficar dor. Mas o que você vai me dar, doutor? Eu vou te dar uma injeção, 2. Não só uma, não 2. Você vai dormir, que é uma maravilha. Nunca mais volta lá. O cara não tem nada, ainda sai de lá com a poupança inchada. Agora sim, pode sentir dor. Ai, o que foi? O homem é complicado, né, cara? Essa criança não. Graças a Deus pelas crianças. Olha aí. Aí, você idosa, dá uma olhada lá. Gostei, hein? Olha lá. É assim que o inferno vai trabalhando isso, gente. Eu disse isso para vocês. Aí você vê nesse ínterim, né? Eu faço natação, aí eu estava chegando na academia. Aí parou um carro, eu olhei para trás, eu falei, eu tenho que tirar foto. Peguei, tirei, falei com a moça, olha, eu posso tirar foto disso aqui? Eu achei interessante. Tá, não, isso aí você compra no jornaleiro e tal. Beleza, olha só. Pior ainda, que não só o cara tá de muleta, mas tá. A mais quebrada ainda. Porque essa é a programação que o inferno faz mesmo. Miséria mental. Não sobrará nada para você. Que teu corpo não vale nada. Como é que pode, se você é templo do Espírito Santo? Uma das coisas super importantes do Velho Testamento em relação ao templo e em relação ao sacerdócio era que tudo tinha que ser perfeito. Um representante de Deus genuíno como sacerdócio para oferecer sacrifícios e fazer toda essa comunhão para com Ele, não podia ter um defeito. Transfere isso para a nova aliança. Quer dizer que então Deus usará um corpo meu e o seu completamente liquidado, abraçado pela doença. E eu aceito essa visão das trevas? Isso não é santuário do Deus Altíssimo. Não estou dizendo que nós não vamos envelhecer, mas nós vamos envelhecer com muita saúde. Para continuar fazendo o que é preciso ser feito. Alguém diga aleluia. Veja rapidamente aqui comigo no Salmo 92, a gente vai terminar. Eu vou contar outras coisas na programação do inferno, trazendo esse medo. No próximo domingo, não falte. Salmo 92, conhecemos isso. Você entende? Nós temos que tomar posse disso. Está na nossa cabeça, na nossa mente. A gente vê pessoas hoje com 30 anos, 40, mas tem a mente de velho. Não posso, não dá, já não tem mais idade. Não diga que você não tem mais idade. Se não tem mais idade para fazer o quê? Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, no verso 12. Crescerá como o cedro no Líbano. É muito interessante sobre florescer, sobre expandir, sobre crescer. É assim que Deus olha para a nossa vida. E abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. E diz que Jó morreu em ditosa velhice, farto de dias, de tudo que é bom. E abençoou o último estágio, Abraão, já cheio de vida, e Deus o abençoou em todas as áreas, gente. Não é maravilhoso isso?
Salmo 92, 12. Plantados na casa do Senhor, florescem nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda, serão cheios de quê? De força, de verdor, de alegria, de prazer, de vida. Declare todos os dias isso e tenha essa consciência de crer. Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo, ele vivifica os nossos corpos mortais. Ele é responsável também por manter as nossas células, a renovação delas. E mantê-las cheias de vigor físico, de um vigor, de algo que é dele. Sabe, muito tipo de cansaço de coisas que as pessoas vivem, que atribuem ao lado da fraqueza humana, na verdade é muito espiritual isso aí. Há um peso, há uma força de cansaço espiritual muito grande. Vamos tomar posse da vida de Deus, do refrigério da presença dEle. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Para anunciar que o Senhor é reto, olha aí. Ele te quer com saúde até o final para você declarar o quanto Ele é bom, Ele é maravilhoso. Lá vem aquele velhinho todo alegre, olha lá, como é que pode? É você, fala para o teu irmão, você não, você ainda não, mas... Olha lá vem ele. Sorria, Jesus te ama, está aí o nosso pastor? Hoje não está aí. Pastor Laerte, 92 anos, chega para mim, para qualquer um de nós, olha meu filho, sorria, Jesus te ama. Diga aleluia. Deuteronômio capítulo 34, verso 7, falando sobre Moisés. E Deus pega e utiliza a vida dele, quer dizer, tinha um propósito, né? Depois que passa todo, entre aspas, a naturalidade de uma juventude, né? Dos 40 a 80, ele estava lá cuidando só de cabra, de ovelha. Agora Deus começa a usar poderosamente a vida de Moisés, hein? Pastor, mas já cheguei aos 50, aos 60. Ih, sai fora. E diz que Moisés, no final da vida dele, diz aí que ele não lhe abateu o vigor, nem se escureceram os olhos. Para pensar, ele só tinha 120. E o bicho estava tão bem que Deus falou, Moisés, deita para que eu possa te levar. Não é não? Ele sabia, o tempo dele tinha chegado, Deus havia falado para ele, tem mais é que deitar. Mas olha como está escrito aí. Só um detalhe, Moisés vivia na velha aliança. E era tão cheio da vida de Deus, que mantinha as forças físicas e o corpo dele legal. Mesmo sendo idoso. Então isso não é uma programação das trevas? Claro que é. Diga, estou fora. Domingo que vem eu vou compartilhar mais pelo menos umas 3. Sobre como a gente não permite que isso aí venha governar e fazer com que nós escolhemos ser doentes ou ser qualquer tipo de coisa que Deus não tem programado para nós. Não seja quem Deus não programou que você seja, sabia? Fique de pé nessa manhã, deixa eu orar pela tua vida. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração, portanto eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim e a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí, é simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe.
Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.